Olá, sou a professora Elizabeth Rosa, da Unilins. Estou aqui para conversar com vocês hoje, fazermos aí uma reflexão sobre a temática da convivência familiar e comunitária, focando especificamente a questão da adoção. E é um tema bastante importante, sobretudo este ano que o Estatuto da Criança e Adolescente completa 30 anos, né, de sua conquista. Conquistamos o Estatuto da Criança e Adolescente, que foi fundamental para esse segmento da população. E falar de adoção é, sim, falar sobre o direito à convivência familiar e comunitária. Historicamente, foi algo que foi muito precioso a gente garantir no Estatuto da Criança e Adolescente esse direito à convivência familiar e comunitária, e a adoção está entre as medidas de proteção. É muito importante dizer que nós temos 9 medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, no seu artigo 101. E a adoção é a 9ª medida. E não é por acaso que ela é a 9ª medida, e a última constando nas medidas de proteção, porque, prioritariamente, o direito à convivência familiar e comunitária tem que ser garantido no âmbito da família de origem da criança e adolescente. Então, prioritariamente, a criança e adolescente deve permanecer na sua família de origem. E o Estatuto da Criança e Adolescente traz também uma inovação e uma reflexão do que seria essa família, né? Então, está dentro dessa perspectiva que não é só pai e mãe, né, mas a sua família extensa, que o Estatuto também trouxe esse conceito do que seria essa família extensa. Então, antes de encaminhar uma criança para uma família substituta, porque a adoção vem nessa perspectiva de uma família substituta, primeiro os profissionais e toda essa rede de sistema de garantia de direito da criança e adolescente deve esgotar a possibilidade daquela criança permanecer na sua própria família, para depois, então, a gente pensar na possibilidade de encaminhar a criança e adolescente para a adoção. Então, este é um primeiro ponto, a gente ter essa perspectiva de que a adoção é para garantir a convivência familiar para a criança e adolescente, e essa convivência familiar prioritariamente na família de origem. Outra questão, que é importante que a gente, no nosso início de conversa aqui, deixe claro, que quando a gente fala em adoção, a gente está vendo prioritariamente o direito daquela criança e adolescente, e não de uma família ter uma criança. Ou seja, quando a pessoa faz o cadastro de adoção, ele tem interesse, então, de ter a adoção de uma criança e adolescente, e é um direito legítimo. Mas a equipe, todo o sistema de garantia de direito da criança e adolescente, não vai, todo o seu foco é pelo direito daquela criança ter o direito da família, e não o contrário. Então, ou seja, é uma família para uma criança e adolescente, e não uma criança e adolescente para uma família. Essa é a perspectiva que a gente também tem que ter claro, né? Até para entender todo o passo a passo, todo o trâmite de adoção, é sempre visando o direito daquela criança e adolescente. Para a gente entrar um pouco nesse passo a passo de qual é o trâmite de adoção, é bem interessante a gente primeiro começar a falar o que não é adoção, né? Primeiro, a adoção não é benevolência. A adoção, a gente não adota uma criança para ajudar a criança, para fazer caridade a uma criança. Não, a adoção é o desejo daquela pessoa de ser pai e mãe daquela criança, e não a ajuda. Se eu quero contribuir para que a determinada criança tenha um destino diferente ou acesse alguns direitos, existe toda uma outra forma de a gente fazer isso, né? Seja individualmente, seja coletivamente, ou seja institucionalmente, né? A gente sabe que tem fundações, ONGs sem fins lucrativos, ou mesmo fundações empresariais, que têm este foco no direito da criança e adolescente. Então, contribuir pelo direito da criança e adolescente se tem diversas formas, seja de âmbito privado ou público. Então, não é este caminho, eu quero adotar uma criança para ajudá-la. Não, essa não é a perspectiva da adoção.
para ajudar uma criança e adolescente, existem várias outras formas de ajudar. Então, a adoção não é benevolência. A adoção não é para resolver um problema de relacionamento conjugal. O casal está em conflito, então vamos adotar uma criança, o casal realmente está com conflito porque não pode ter seus próprios filhos biológicos, ou está em conflito por um determinado motivo, então a gente adota e vai dar uma inovada naquela relação, né? Isso não pode ser a motivação para adoção, né? Então, a adoção não é isso. A adoção também não vem na perspectiva de substituir um filho que morreu, né? Não pode ser essa a motivação da adoção. Ninguém vai substituir aquela criança que faleceu, aquela criança que não veio. Então, todos esses aspectos é importante a gente levar em conta antes de explicar o que é adoção, né? A adoção também não é para ter alguém na velhice, para ser uma companhia. A adoção não pode ser na perspectiva de alguém que eu quero deixar os meus bens quando eu morrer, porque eu não quero deixar meus bens para o Estado. Parece curioso isso, né? Mas já pude acompanhar uma situação como essa. A pessoa estava preocupada com a velhice, não tinha nenhum herdeiro, e aí decidiu que queria adotar uma criança para ter alguém para deixar, né, a sua herança. Então, essas motivações não vão ser frutíferas, né? No momento da avaliação da pessoa que pretende adoção, isso se revela, né? Isso, de alguma forma, vai aparecer. Então, afinal de contas, então, o que é adoção? A adoção, a grande motivação é a pessoa ter o interesse de ser pai e mãe, de ser família para uma criança e adolescente. E lembrando disso, que aquele bebê, aquela criança vai se tornar um pré-adolescente, vai se tornar um adolescente, vai se tornar um jovem, né? Porque, em geral, as pessoas falam, eu quero adotar porque eu adoro criança. Então, mas criança cresce, então é importante que a gente tenha isso claro. Então, não é aquela empolgação do bebê ou da criança que é bonitinha, né? Ela vai crescer e vai demandar daquela pessoa, daquela família, daquele pai e mãe, né? O papel de pai e mãe, de provedor, de cuidador, né? De toda a necessidade que a criança e adolescente precisa para o seu desenvolvimento. Agora, quem é que pode adotar? Então, pelo nosso Estatuto da Criança e Adolescente, toda pessoa, né, maior de idade, ela pode adotar, seja ela como um casal, ou individualmente, ou um casal homoafetivo. Então, essas pessoas atualmente podem votar. Isso foram conquistas recentes, sobretudo da adoção homoafetiva. Inclusive, no casamento, na adoção homoafetiva, hoje já consta na certidão de nascimento se é um casal de mulheres ou né, uma união de mulheres ou uma união de homens. Então, vai constar o nome da mãe, ou se for masculino, nome do pai. Isso é uma conquista muito recente em nosso país, e essas pessoas também têm todo o direito de adotar crianças e adolescentes. E às vezes as pessoas podem estranhar eu estar falando adotar crianças e adolescentes, né? Porque é isso. Os que estão disponíveis à adoção são crianças e adolescentes, de bebê até os adolescentes. E o que é curioso no Brasil é que existe um número maior de pessoas cadastradas para adoção do que crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Então, primeiro, quem que é o casal ou a pessoa que está prontas para adoção? Ela precisa fazer um cadastro de adoção, e nós vamos falar sobre esse cadastro. E a criança e adolescente já tem que estar com o processo em andamento da destituição do poder familiar. Nós vamos falar do poder familiar. Então, quer dizer, por que então, se a gente tem um número maior de pessoas que pretende adotar do que crianças e adolescentes, que já está tudo legalizado para ser adotado, por que esses dados não cruzam? Por que essa conta não bate, né? Porque as pessoas que pretendentes à adoção, eles têm o direito de escolher o perfil da criança e adolescente que deseja.
Então, na hora de fazer o cadastro de adoção, então, se preenche uma ficha que diz qual é o sexo, se a idade, se a questão da raça, etnia, se aceita grupo de irmãos ou não, com algum tipo de deficiência. Então, na hora de especificar essas características, então, o que ano a ano se predomina é pessoas interessadas em bebês, no máximo até ali 2 anos, mais um pouquinho mais até 4, a preferência maior é por meninas, né, não há a dificuldade das pessoas aceitarem grupo de irmãos ou crianças com deficiência. Então, quer dizer, o que a gente mais tem nos cadastros de crianças que estão prontas aí para adoção são crianças maiores, crianças que têm grupos de irmãos, então não são sozinhos, ou que têm algum tipo de deficiência. E com isso, né, não cruza os dados. Então, a gente tem sim mais pessoas do que crianças, só que os critérios não se cruzam. Então, o que a gente faz diante disso, né? Já tem sendo feito, muitas vezes, em vários estados, tem se feito campanha, mostrado um pouco o perfil das crianças disponíveis à adoção, se tem buscado fazer algumas aproximações dentro do limite da lei, porque a gente não ama aquilo que não conhece, então aproximar também é interessante, mas isso tem que ser com muito critério, muito cuidadoso, porque a gente está falando de vidas e de crianças. As crianças disponíveis à adoção, elas trazem consigo histórias bastante difíceis, né? A adoção é um ato muito lindo, é um ato realmente de amor, de compromisso, mas a gente tem que entender a dialética desse processo de adoção, porque atrás de uma adoção existe um abandono, né? Nenhuma criança disponível à adoção, ela não tem uma história de abandono. E aqui não tem nenhum tipo de julgamento para a situação que ela passa de abandono, né? Porque existem diversos motivos. Atrás de uma criança abandonada, a gente tem uma fileira de pessoas, de famílias, de mulheres também abandonadas. Então, aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor nessa questão do abandono, mas pondo a condição de abandono que essa criança está. Então, quer dizer que se traz essa dialética em relação à adoção. É algo muito bonito, é muito importante, necessário, é um direito à convivência que aquela criança ou adolescente tem, mas nós temos que ter a clareza. A pessoa que vai adotar a criança e adolescente tem que entender que atrás daquele ato existe uma criança que tem uma história, né? E uma história que precisa ser preservada. A máxima que a gente tem dentro do judiciário, eu fui da equipe de judiciário do estado de São Paulo, na capital, e uma máxima que a gente tinha era a seguinte, que é difícil uma história difícil, né? Muito difícil para a criança saber as histórias dela, mas mais difícil é não ter a sua história. Então, a criança que vai ser adotada, ela tem o direito de saber a sua história. Então, as pessoas pretendentes à adoção têm que ter clareza disso, que no momento adequado, dependendo da idade da criança, ela tem esse direito de saber que é adotada, ela tem o direito de ter acesso à sua história. E aqui já vai aí uma informação processual, é que todos os processos de adoção, ele não é arquivado no sentido de um arquivo morto, ele é preservado, porque a criança, o adolescente que vai completar 18 anos, ele ele tem esse direito de ter acesso à sua história, né, que fica registrado no processo. Porque ele tem, alguns, nem todos vão ter essa necessidade, mas a maior parte deles querem saber de onde veio, quem são, qual foi a história, o que aconteceu antes desse processo de adoção, então tem que estar ali disponível. E, portanto, a família adotante tem que ter essa clareza. Então, como é que faz para fazer um processo de adoção? Então, vamos um pouquinho esse trâmite aí de adoção, né? A pessoa interessada em adoção, ela tem que se dirigir à vara da infância e juventude, mas da sua região, né? Da sua área geográfica, da sua comarca, enfim, e indo até lá, então ele vai manifestar esse interesse e vai ser agendado
uma entrevista com a equipe técnica. Em algumas regiões do Brasil, alguns estados do Brasil, isso só é possível por intermédio de advogados, mas no estado de São Paulo, a experiência que a gente tem, a vivência que a gente tem é que basta a pessoa, o casal interessado, se dirigir à vara da infância e juventude, para lá junto à equipe técnica, então vai ser agendado o momento de fazer o primeiro cadastro, a primeira ficha, a pessoa ou o casal, ele vai passar por um curso, esse curso passou a ser obrigatório, no início eram algumas comarcas que passaram a fazer essa experiência de ter algum curso, e depois isso passou a constar na lei, então tem que passar por um curso, nesse curso, então todas essas reflexões do que é adoção, o perfil das crianças adotadas, tudo isso é abordado dentro do processo, dentro do curso, desculpa. No curso, então, é esclarecido às pessoas quais são os direitos da criança e adolescente, quais são os direitos da família, né, qual a característica da adoção, então isso é muito importante. E a pessoa que passa pelo curso, pode ser que chegando ali, ela vai falar, puxa, não acho que não era isso que eu queria, não. E ele tem todo o direito de desistir ali. Aliás, é ali que é o momento, né? Ou não, ou ali é o momento que ele vai ampliar um pouquinho mais a possibilidade do perfil da criança adolescente que ele imaginou, o casal imaginou adotar. Então, esse curso é fundamental. Depois de passar por esse curso, e cada comarca tem a autonomia de definir por quanto tempo é esse curso, como ele vai ser ofertado, sempre é envolvido a equipe interdisciplinar, tem a participação do juiz, promotor, então aí cada comarca vai organizar conforme eles acham ali conveniente. Depois disso, então, passa por uma avaliação psicossocial, então, diversas entrevistas do casal ou da pessoa, o psicólogo tem toda uma perspectiva, o assistente social outra, se a julgar necessário vai fazer visita domiciliar, enfim, tanto um como o outro vai elaborar o seu estudo, né, na área de psicologia, o estudo social, para depois, então, formular o seu parecer se acha que aquela pessoa ou aquele casal está apto para compor o cadastro de adoção. Mediante o parecer do assistente social e do psicólogo, então isso depois passa para apreciação do promotor, do juiz, e só depois dessa sentença, então, a pessoa ou o casal faz parte desse cadastro de adoção. Então, ele entra na fila. E como que funciona essa fila? Ela vai ser por chegada. Acontece que, às vezes, essa fila, ela vai andar mais para algumas pessoas e menos para outra. Mas por que isso? Por causa do critério que aquela pessoa, aquele casal estabelece da criança. Então, alguém que estabelece, que não faz a exigência da questão da raça, etnia, que aceita crianças mais velhas, critério, então essas pessoas vai ter uma fila, sim, da chegada, só que dependendo do critério, se é mais, ela vai sendo consultada mais rapidamente, né? Recente eu vi uma entrevista de uma família que aceitou, pôs no critério, eles conversaram, aquele casal, eles conversaram entre si e deixaram o critério que poderia ser, sim, crianças com deficiência. Então, eles ficaram pouco tempo na fila, porque ao consultar, eles passaram na frente de 20 pessoas, né, que pôs como critério a não aceitar crianças com algum tipo de deficiência. Numa campanha que a ABMP, que é a Associação Brasileira de Magistrados, eles fizeram já há alguns anos, acho que mais de uma década, que destino, vamos mudar um destino, alguma coisa nesse sentido, que era nessa perspectiva da adoção de crianças mais velhas. Eles mostram um vídeo de um casal no sul, que são pequenos agricultores, né, eles brancos, né, polacos mesmo, e eles ficaram 5 dias no cadastro de adoção. Por quê? Escolheram que podia ser menino ou menina,
a idade também não importava, eles vinham de uma família e de um grupo de pessoas vizinhas ali naquela parte rural que tinham outras crianças adotadas, então eles já tinham aquilo bem elaborado. Então, em 5 dias, eles receberam 2 meninas, 2 irmãs, se não me engano, uma com 5, outra com 9, né, negras, e então eles foram muito rapidamente contemplados. Esse é um dado, essa questão da escolha é algo bastante delicado. E aí, falando como assistente social e membro de uma equipe interdisciplinar que já fui, também não é possível a gente fazer convencimento. Então, é algo muito delicado. A gente não pode ter nenhum juízo de valor nessa perspectiva. Ai, mas como é que pode alguém ter que escolher isso ou aquilo? Aliás, é uma questão que a gente faz que, dependendo da pessoa, ela fica muito incomodada com aquela pergunta. Mas como assim? Eu vou escolher qual é o sexo, qual a idade, enfim, se vai vir com deficiência ou não. Tem pessoas que ficam ofendidas com a pergunta. Porque fala assim, como que se eu fosse engravidar, eu não ia saber qual é o sexo, ou se ia vir com alguma deficiência. Então, a gente, enquanto profissionais de Tribunal de Justiça, a gente já escuta isso, né? Mas é o protocolo, então a gente tem que perguntar. E isso não pode ter nenhum juízo de valor para a gente, porque é o seguinte, não se faz convencimento, não é uma mercadoria, né? Não é como a gente ir lá na loja e sonhou com um vestido vermelho, mas adorou o vestido azul, mas não tem aquele vestido vermelho. Então, aí a vendedora fica falando assim, nossa, mas esse azul ficou maravilhoso em você, a pele ficou ótima, né? Leva esse azul que você não vai se arrepender. Então, não é uma mercadoria, a gente está falando de pessoas, né? Então, a gente tem que ter uma delicadeza em relação a isso, tá aí na literatura e bem nas pesquisas, né? Algumas entrevistas que a gente vê, de profissionais ou de algumas varas da infância e juventude, que vão fazendo a experiência seguinte. Surge uma criança, então eles começam a consultar o cadastro, independente se aquele casal quer aquele perfil de crianças ou não. Mas como eles estão esperando muito tempo ali, então eles resolvem perguntar para aquela família que está lá em primeiro lugar se ela deseja ter pelo menos um período de convivência com aquela criança e adolescente que estão disponíveis. E assim, o relato é que algumas questões algumas situações são exitosas, mas nem todas, porque é a pessoa flexibilizar muito aquilo que ele colocou. Então, pode acontecer situações bastante desagradáveis no período de convivência, que a gente vai falar da experiência, desse período de convivência que a gente vai falar para vocês, né, do estágio de convivência. Tá bom? Então, é assim, a pessoa tem esse direito, consta lá que ele pode, tá lá no protocolo de que ele vai preencher a ficha e ele pode, sim, a pessoa ou o casal, escolher esse perfil, tá bom? Mas tem que estar ciente, essa pessoa, esse casal, de que os critérios que eles estão colocando vai fazer com que vai diminuir as chances, né? O tempo maior que ele vai ficar na fila, porque a maior parte das pessoas escolhem, sim, bebês, escolhe recém-nascidos, escolhe crianças muito pequenas, tá bom? Então, feito o cadastro, ele permanece ali, e esse cadastro vai sendo movimentado, sendo consultado, de acordo com a criança que vai se colocando, então, disponível, com toda a documentação pronta para adoção, ok? Agora, o outro lado, como é que a criança fica disponível ou está pronta para adoção? É importante que a gente tenha claro que, como eu já adiantei antes, que a criança, então, vai passar por uma situação que vai requerer que ela fique longe da sua família de origem. Falei logo que eu comecei a conversa aqui hoje com vocês, de que a gente olha sempre os direitos da criança e adolescente e o direito à convivência familiar e comunitária. Então, prioritariamente, essa família de origem. Então, a criança, o processo dessa criança, primeiro vai ter que esgotar isso, né? Essa família tem condições de ter o filho de volta? Qual é a situação que está impedindo dessa criança ficar com a sua família de origem?
Então, se tem, desde a promulgação do ECA, sendo feito aí leis complementares que vêm modificando ou acelerando um pouco este processo. Avaliação se a criança está na instituição de acolhida, seja em abrigo ou casalar, elas vai sendo exigido desses profissionais que acompanham as crianças que estão lá, uma avaliação mais rápida, não é mais rápida, desculpa, nem tem que ser rápida, é mais focada, mais articulada com a rede, para a gente ver se aquela família realmente tem condições de ter seu filho de volta ou não. Porque essa questão da rapidez é outro ponto que sempre se discute muito, falam muito que o processo de adoção é moroso, que é demorado, que se fica muitos anos. Um dos motivos da demora, eu acabei de falar, que são os critérios no qual a gente escolhe aquela criança. Mas a outra questão é desse processo que a gente vai primeiro verificar da criança permanecer na sua família de origem. Então, isso requer um trabalho em rede, um trabalho articulado bastante importante, né, necessário para que isso aconteça de forma bastante efetiva. Então, mas que é necessário ser feito, né? Nenhuma família ela pode ser punida duas vezes, né? No sentido assim, está vivendo numa situação de exclusão, de pobreza, e de repente isso já em si já é algo bastante difícil, e por causa disso perder então o poder familiar sobre sua criança, sobre seu filho, filha, né? Então isso que exige toda uma delicadeza, todo um cuidado de uma equipe interdisciplinar, né? Envolvendo aí o pessoal da área jurídica, do seu social, da psicologia, para essa definição. Enfim, é esse um outro dado importante. Bem, tendo a criança e tendo a família, então, essa aproximação é feita e os pretendentes à adoção, eles vão, então, e se surgiu a criança, então, eles vão ter um período de um estágio de convivência. Esse estágio de convivência ela é fundamental, porque tem todas umas questões subjetivas que vão surgir neste momento do estágio de convivência. E que ali também, de novo, sem nenhum nível de julgamento moral, aquele casal ou aquela pessoa que vai mencionar que não deu certo. Por isso que a gente tem que ter muito critério, por isso que tem que ser um acompanhamento bem importante, mas é preferível que aquela pessoa, aquele casal, declare neste momento do que levar uma adoção para frente, sendo que não houve né, essa conexão, vou usar uma palavra aí, conexão, com essa criança com aquela família, porque não é só a família ou a pessoa pretendente à adoção que pode não acontecer da parte do adulto, mas também pode acontecer da parte da criança, né? E isso como que é feito? É avaliado a partir de uma equipe interdisciplinar que vai acompanhando aquela pessoa, aquele casal, e vai, então, elaborando pareceres e verificando se está tudo bem, como que as coisas estão evoluindo, né? Feito esse estágio de convivência, na hora que começa o estágio de convivência, aquela pessoa, aquele casal, ele já recebe um termo de guarda, com vistas à adoção, porque através desse termo de guarda, ele pode incluir a criança no seu convênio médico, vai incluir as crianças dependendo da idade na escola, né? Então já tem toda essa capacidade jurídica aí, essa autonomia jurídica para fazer a partir dessa guarda. E estando tudo ok, então depois vai ser feito, então, a sentença pela adoção e uma nova certidão de nascimento vai ser feita, já com o nome né, dos pais, ou só da mãe, ou só do pai, enfim, porque individualmente as pessoas podem adotar. E aí, assim, quem é que pode adotar? Então, pode ser uma pessoa sozinha, né, solteira ou solteiro, e a exigência é que se tenha entre o adotante e o adotado uma diferença de idade de 16 anos, como eu já disse, um casal hétero ou um casal homoafetivo, e também pode haver adoção
unilateral, no sentido de uma pessoa que tem, vamos imaginar, uma mulher teve um filho e ela era solteira, então adotou só com o nome dela. E aí depois ela tem um casamento e esse marido dela quer adotar a criança. Ele pode, é uma adoção unilateral que é dito, mas e se a criança já tinha o nome do pai biológico, mas nunca mais viu esse pai nunca sumiu, nunca foi de pai de verdade, só é biológico mesmo. Então, pode também adotar, mas primeiro tem que fazer o processo de destituição deste pai, né? Ou ele pode dar anuência, ou se faz um processo de destituição do poder familiar, né, daquele pai. E aí sim se procede o processo de adoção. Também pode adotar um casal que quando ingressou no cadastro de adoção, eles estavam juntos, mas durante o processo, até aguardar a chegada dessa criança, houve uma separação. Se a equipe julgar que se mantém o desejo deles de ser pai e mãe, pode ser concedido sim a adoção, né? Se assim não fosse, como que a gente faria com os filhos dos pais separados, né? Pode sim, o casal separado pode adotar e pode pegar, pode ser uma guarda compartilhada ou define quem vai ficar com a guarda, né? Isso pode ser. Uma outra questão que é curiosa é que pode ter uma adoção póstuma, no sentido de que no cadastro de adoção estava ali a pessoa, ele manifestou, está escrito, está manifestado que ele queria adotar uma criança, e aí ele morreu nesse meio de caminho. Então, pode ser feito a adoção e vai constar aquela pessoa como o pai ou a mãe daquela criança, né, que é chamada adoção póstuma. Eu acho que são essas as modalidades aí que eu estou lembrando agora. Era bom que fosse ao vivo, né, que aí as pessoas iam fazendo aí as perguntas. Mas o que é importante também aqui mencionar é que a adoção, ela é irrevogável. Então, uma vez feito a adoção, não tem como devolver, voltar atrás. Ah, mas como assim? E aí, se ela estiver sendo maltratada, ou estiver sendo uma situação ali? Então, tudo existe uma exceção. Assim como os pais biológicos são destituídos do poder familiar por situações de violência, então os pais adotivos vão passar pela mesma situação, né? Então, só numa condição dessa. É importante dizer que os pais, as crianças adotadas, crianças e adolescentes adotados, têm o mesmo direito dos filhos legítimos, né? Foi uma conquista também, então, todo o direito da herança, né, dos bens, enfim, fica igualmente compartilhado, né, entre os filhos biológicos e os adotados. É importante também dizer que quando a criança é maior, ela deve opinar, né, se quer ir para adoção, ou se quer aquele pai, aquela mãe, ou ele também se manifesta de que tipo de pai e mãe que ele quer, né, eles são ouvidos. Crianças maiores são consultados na questão de se querem ser destituídos do poder familiar para ficar disponível aí a adoção. O judiciário os chama e são ouvidos ali em audiência. É importante também dizer que na adoção, não, acho que já disse, né, que o processo permanece, que a pessoa tem o direito a ver o processo. Sim, acho que tem um ponto que é bem importante, que é o seguinte: a criança deve saber que ela foi adotada? Quando falar? Como falar para a criança adolescente, para a criança, sobretudo pequena, que ela é adotada? Então, veja, este é um ponto que é tratado, inclusive, nos cursos de adoção, porque se por um acaso aquela pessoa que está adotando, aquele casal, tem uma dificuldade ou quer não revelar essa informação para a criança adolescente, ele é orientado a não fazê-lo. Porque a criança tem esse direito de saber a história dela. E esse assunto adoção na casa deve ser um assunto que deve fluir de uma forma
tranquila, não pode ser algo escondido, não fala que é adotado, não fala. Não, ao contrário, deve de ser dito sim, e eu comparo revelar para a criança que ela é adotada, da mesma forma que a gente vai falando para a criança pequena sobre a questão da sexualidade, para o adolescente em relação à sexualidade, né? A criança pequenininha vai perguntar assim, como é que a mamãe, como uma mulher fica com o bebê vai parar na barriga da mãe? A gente não vai pegar uma criança pequenininha e dar uma aula de sexualidade, de sexo, de como que é reprodução humana, né? Não, a gente vai contar para ela que vai ter a sementinha, não é assim? Cada um vai encontrando um caminho. E outra, perguntou, respondeu aquilo que perguntou. Não tenho que, assim, nossa, agora eu tenho que revelar, falar tudo. Não. Então, de acordo com o que a criança vai perguntando, falando, né, indagando, então é o momento de a gente dizer que é filho do coração, que, né, que o papai e mamãe queriam muito você, ou só a mamãe, mamãe, papai, enfim, nós queríamos muito você, né, se tem uma história, e aí, de acordo com a idade da criança, então vai sendo dito para aquela criança, é importante que ela saiba, né, que ela aprenda desde pequenininha a respeitar a sua família biológica, né, que se não houvesse o pai, a mãe, que aquele casal pode ser que nem conheça, e de preferência melhor que não conheça, né, a gente vai falar da adoção legal e a adoção brasileira daqui a pouco, mas que aprenda a respeitar, a mandar boas energias para o pai e a mãe biológica, né, os genitores, porque isso é muito importante para essa conexão aí em relação à criança, e a criança crescer sem essa raiva, essa mágoa, né, mas entendendo que ela foi escolhida para estar naquela família, então isso é muito importante. Se a pessoa pretendente, a pessoa que adotou, o casal que adotou, está tendo essa dificuldade, busque ajuda, né, tem profissionais que vão lhe ajudar a lidar com isso, né. Se a criança também está tendo dificuldade com isso, busque ajuda, né? A gente tem os profissionais que estão aí, estão preparados para essa orientação, essa informação correta. Mesmo os profissionais do Tribunal de Justiça, ou profissionais que as pessoas mesmo possam vir a escolher, tá bom? Tem os grupos de apoio à adoção, tem os pais adotivos que hoje estão se organizando em grupos de apoio à adoção, isso é bastante importante que se tenha. Outras questões assim, não caiam na tentação de não fazer a adoção da forma correta, da forma legal. Quando uma pessoa pretende adotar, ela começa a manifestar isso, e sempre tem alguém, um vizinho, alguém conhecido, alguém da família, enfim, né, não caiam nessa tentação, façam o trâmite correto, porque fica aquilo assombrando o tempo inteiro, e sempre a pessoa fica em insegurança, achando que alguma coisa vai acontecer, que a família vai voltar, e isso pode acontecer de fato. Então, é melhor faça o trâmite correto, que isso vai ser mais interessante para todo mundo. Tem algumas consequências legais, que acho que não convém falar aqui, mas quer queira, quer não, é algo errado, é uma ilegalidade você declarar que você é mãe ou pai biológico daquela criança, sendo que você não é, né, uma falsidade biológica. Então, está tudo previsto em lei, né, as consequências para isso. Outra coisa também bastante importante, que cabe a gente mencionar aqui, além da questão de seguir aí os trâmites certinho, é a escola ser informada, de sempre ser alguma coisa onde as pessoas saibam, não escondam isso, né, dos familiares e nem de ninguém, que isso é muito legal. Então, a gente tem, assim, dois extremos, ou alguém que se acha, nossa, eu sou uma ótima pessoa, eu sou uma família maravilhosa porque tem adoção em casa, e não é o caso, tá bom?
porque essa é uma outra forma de ter filhos, então ninguém é mais nobre ou menos nobre porque adotou ou não adotou uma criança, então não, esse é um lado da balança, e o outro é querer esconder isso, porque, não pude ter os meus biológicos, enfim. Outra questão que é importante a gente fazer essa reflexão, e aqui a gente vai chegando aí às nossas considerações, é que existe todo um senso comum de que filhos adotivos sempre dão problemas. Olha, existem estudos e estudos que vão mostrar que a gente tem uma herança genética, mas essa herança genética é para as questões ligadas à saúde, à biologia. Então, a gente tem uma carga genética importante, que é a nossa tendência a ter um problema de cardiopatia ou alguma questão neurológica, né? Isso, sim, a genética tem uma importância, sem dúvida, né, bastante séria aí. Mas a questão das relações sociais, da convivência, da socialização, vai do local, do ambiente onde as pessoas convivem, né? E filhos dão problemas, independente se eles são biológicos ou não, né? Então, é algo assim que é um mito. Então, assim, se faço adoção seguindo os trâmites legais, se eu tenho clareza que eu tenho que revelar para a criança a sua origem, se a adoção não é um tema que é proibido dentro da casa, se chegar na adolescência, onde que deseja muito saber das suas origens, a criança, adolescente, ele tem uma liberdade de trazer isso para dentro de casa, poder falar, e ninguém vai ficar se sentindo menos amado, porque aquele adolescente quer saber da sua origem. Então, se a gente tem isso mais delimitado, os problemas que vão dar problemas que dariam qualquer outra criança adolescente, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha claro. No senso comum, a gente vai encontrar muito isso. Então, nós vamos encontrar pessoas da família, da convivência familiar, que vai falar, nossa, que lindo, né, vocês vão adotar. Então, a gente escuta muito isso das pessoas que vão dizendo. E o contrário é verdadeiro também. Ai, pelo amor de Deus, vocês são muito corajosos, como que é que vai fazer isso, né? Então, por isso que tem que ter muita convicção do que quer, porque vai encontrar quem acha lindo e quem vai achar um horror ter feito. Então, ter essa certeza do que quer, porque é isso que vai fazer valer o êxito dessa relação que se estabelece a partir dali, então, né? Então, acho que é isso que eu queria trazer de reflexão para vocês em relação à adoção, fazendo, então, este caminho aí, né, se tem alguém que está assistindo aqui o vídeo e que, por algum motivo, pensou nesse caminho, né, da adoção, pensar sobre tudo isso, troque ideia com quem é especializado nisso, vá até a vara da infância e juventude, reflita bastante isso. Se já tem filhos, tem que conversar com esses filhos que já estão na casa, né? Mas, independente da opinião dos familiares ou mesmo dos filhos, mais importante é aquela pessoa que quer adotar, se deseja isso mesmo ou não, tá bom? E, com isso, a gente vai estar garantindo, então, para a criança e adolescente esse direito à convivência familiar e comunitária. E se lá neste processo a pessoa identificar o seguinte, eu queria muito mesmo ajudar uma criança e adolescente, e o intuito só é essa ajuda, então eu insisto e volto no ponto que eu comecei. Tem várias formas de estar ajudando essa criança e adolescente. Você não precisa adotar a criança e adolescente. Inclusive, existe hoje a alternativa dentro do ECA da família acolhedora. Então, veja no seu município se existe o programa Família Acolhedora, que é uma alternativa que existe, ao invés da criança ir para o abrigo, ela fica com as famílias acolhedoras. Existe todo um processo também, um cadastro,
preparação para aquele casal. E o que é a família acolhedora? Olha, tem crianças que vão parar por um tempo no abrigo ou na casa lar, porque a família está passando por uma situação bastante difícil. Não significa que aquela criança que está na casa lar ou no abrigo vai estar disponível à adoção, não. A maior parte vai voltar para a sua família de origem. Então, ao invés de ir para o abrigo ou para a casa lar, eles ficam nesses casais, né, nessas famílias que é chamada de família acolhedora. Então, quer ajudar? Isso é possível, né? Então, outro caminho, nas casas lares e nos abrigos, existem os programas de apadrinhamento. Então, você também pode apadrinhar crianças e adolescentes. Então, esse apadrinhamento, a criança permanece ali no abrigo, depois elas podem voltar para suas casas, né, nas famílias de origem, e aquele padrinho vai continuar sendo padrinho. Então, passa as férias, passa finais de semana, feriados, pode ficar um tempo com aquela família, né? Então, também é um caminho bastante interessante e bastante possível. Mas não use nem o apadrinhamento, nem a família acolhedora como uma forma de furar fila, porque não vai furar fila, não vai, porque isso é identificado. Ah, você padrinho ou madrinha, vou lá me aproximar do abrigo para ver se ali, então, eu encolho essa fila aí, eu furo um pouco a fila da adoção. Não vai, porque isso é identificado. Então, existem profissionais especializados nessas áreas. Então, logo é identificada a pessoa que realmente quer colaborar e pessoas que na verdade, está querendo furar fila, né? E acabam nem sendo incluído no programa, ou, né, seja da família acolhedora ou do apadrinhamento, tá bom? Então, faça os caminhos corretos, reflitam, a adoção é algo bastante interessante, realmente é uma troca, é um amor que se coloca ali nessa nova relação, né, mas tem que ser uma decisão bastante consciente, né, se é um casal, seja qual for a formatação desse casal, tem que ter um comum acordo bastante forte, bastante interessante com esse casal. Se por acaso um deles não quer, reflita se é o caso de adotar, né? Porque tem que ter o desejo dos dois. Porque quando vão surgindo, né, as questões a serem resolvidas, os problemas, e vão surgir, né? Nem tudo é maravilha, nem com qualquer filho, né? Seja ele biológico ou adotivo. E o adotivo traz as suas histórias, né? Então, vão surgir os problemas, então é importante que as pessoas queiram mesmo, estejam preparados para enfrentar e ser pai e mãe, né, de crianças e adolescentes. Então, é isso, minha gente. Espero ter colaborado aí para vocês pensarem sobre o tema, e abordei aí a questão do direito da convivência familiar, um pouco o trâmite da adoção, né, os cuidados, né, algumas curiosidades, e espero ter colaborado aí com vocês, tá bom? Então, até mais e uma próxima oportunidade.